Oi, meu nome é Leo Rodrigues e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de Química 1, de Química Orgânica, tá certo? Então hoje nós vamos continuar para as aulas 2 e 3, tá? Que elas estão falando de hidrocarbonetos e petróleo. Nessa aula a gente vai conversar sobre os hidrocarbonetos. Eu vou fazer uma aula extra de resolução de exercícios, tá? De nomenclatura de hidrocarbonetos. E a terceira aula a gente vai falar sobre petróleo. Então as aulas 2 e 3 vão estar divididas em 3 vídeos, tá certo? Então, essa primeira aula vai ser uma aula expositiva, tá? De que a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos. Então vamos lá. A gente vai conversar. Os objetivos dessa aula, a gente vai definir e classificar os hidrocarbonetos, tá bom? E apresentar as regras de nomenclatura. Então, primeiro de tudo, o que é que são hidrocarbonetos? Então, são moléculas que vão ser formadas exclusivamente por carbono e hidrogênio. Apenas, somente por carbono e hidrogênio, tá certo? Então, se tiver qualquer átomo, além do C, além do H, a gente não está falando mais do hidrocarboneto. Provavelmente a gente vai estar falando de alguma outra função orgânica, tá certo? Então, carbono, hidrogênio é um hidrocarboneto. Apenas carbono e hidrogênio. Então, alguns exemplos aqui a gente vai ter o eteno, que vai ser um fitohormônio, né? O ciclopropano, que vai ser um anestésico, e o pentano, que vai estar lá na composição da gasolina, tá bom? Seguinte, quando a gente vai classificar, né, as cadeias, como a gente viu na aula de classificação de cadeias carbônicas, a gente viu que as cadeias podem ser classificadas em normal, ramificada, saturada, insaturada, fechada, aberta e heterogênea ou homogênea, né? Bem, os hidrocarbonetos eles podem ser classificados nessas categorias, certo? Mas, se a gente for parar para pensar, como os hidrocarbonetos só podem ter carbono e hidrogênio, nenhuma cadeia de hidrocarboneto pode ser heterogênea. Porque para a gente ter uma cadeia heterogênea, a gente precisa de um átomo entre dois átomos de carbono, né? Então, precisaria de um oxigênio, de nitrogênio, coisa do tipo. E se a gente tiver outro átomo além do carbono e do hidrogênio dentro da nossa cadeia, a gente não está falando de hidrocarboneto. Então, isso é uma certeza que eu estou passando para vocês, certo? Nenhuma cadeia de hidrocarboneto vai ser heterogênea, tá bom? Então, basicamente isso, essa é a definição de hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos eles vão ser classificados de acordo com as insaturações que eles vão ter dentro da cadeia, tá? Então, eles podem não ter insaturação, ser uma cadeia saturada, que a gente vai ter os alcanos. Eles podem ter uma insaturação, a gente vai chamar esses hidrocarbonetos de alcenos. Pode ter uma ligação tripla, né? Porque quando a gente tem a ligação dupla, vai ser o alceno. Quando a gente tem a ligação tripla, a gente vai estar falando de um alcino. E aí a gente vai ver essas classificações agora, tá? Tem também os hidrocarbonetos cíclicos, né? Quando a gente vai ter a cadeia fechada de hidrocarbonetos, que a gente vai chamar de ciclanos. Tem também os ciclenos, os ciclinos, mas a gente vai ver isso agora, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre os alcanos. Então, como eu falei para vocês, são hidrocarbonetos de cadeia saturada, tá? Então os alcanos não têm nenhuma insaturação e é uma cadeia aberta. Tá? Então, os alcanos, hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Alguns exemplos que eu passo para vocês: o gás de cozinha, que é uma mistura de propano e de butano, o gás natural, a gasolina, que a gasolina na verdade vai ser uma mistura de vários hidrocarbonetos, tá? E a parafina, que é tipo aquela cera, né, que o pessoal passa naquelas pranchas de surf, tá? Então, os alcanos vão ter uma fórmula geral. Essa fórmula geral vai ser CnH2n mais 2. O que é que isso quer dizer? Então, a gente tem meio que uma função de descobrir a quantidade de átomos de hidrogênio de acordo com a quantidade de átomos de carbono. Então, por exemplo, nessa cadeia que a gente tem aqui embaixo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Então, isso aqui vai ser uma cadeia de dodecano, tá bom? Como a gente tem 12 carbonos, a gente pode colocar aqui C12H2n mais 2. E aí a gente vai substituir nesse 2n mais 2 por 12, né? Então a gente vai ter, no total, 26 átomos de hidrogênio. Então essa fórmula geral ajuda a gente a contar, a não contar, né, na verdade, a quantidade de átomos de hidrogênio. Então, em função dos átomos de carbono, a gente consegue encontrar os átomos de hidrogênio, tá bom? Outros exemplos de alcanos tem nessa tabela aqui,
que eu trouxe essa tabela mais para poder vocês prestarem atenção nesse nomezinho aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente tem só um carbono no alcano, a gente vai chamar de metano. 2 carbonos, etano. 3 carbonos, propano. E aí, assim por diante, vai ter o butano, o pentano, o hexano, o heptano, o octano, nonano, decano. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesse prefixo, tá? Então, esse prefixo met quer dizer um carbono, tá? O prefixo et quer dizer 2 carbonos. O prefixo prop quer dizer 3. But, 4 carbonos. Pent, hex, hept, oct, non, dec. E aí, assim por diante, a gente vai ter a quantidade de carbonos mostrada aí no prefixo do nome da nossa cadeia, tá? Então, isso vai ser muito importante quando a gente estiver dando a nomenclatura dos nossos hidrocarbonetos. E aqui eu já estou dando a nomenclatura, tá bom? Mas é sempre bom a gente lembrar depois os prefixos, tá? Então, met quer dizer um carbono, et 2, prop 3, but 4, e aí o pent 5, hex 6, hept 7 e assim por diante, tá bom? Então, outros exemplos aqui, que esses exemplos aqui são mais... não são tão usuais, né? Como a gente vê. A gente vai ter também um dec, dodec, tridec e o eicosano, tá? Então, o um dec quer dizer... No caso, um dec, no caso, vai querer dizer 11, né, carbonos, dodec 12, o tridec 13 e o eicosano vai ser aquela cadeia que a gente vai ter 20 carbonos, tá bom? Então, continuando aqui, a gente vai falar agora dos alcenos, tá bom? Então, lembrando, alcanos, cadeia aberta e saturada, tá bom? Aberta e saturada. Quando a gente tiver uma insaturação na nossa cadeia e quando essa insaturação for uma ligação dupla, a gente vai ter um alceno, tá? Então, o hidrocarboneto de cadeia aberta e insaturada com uma ligação dupla, a gente vai chamar esse hidrocarboneto de alceno, tá bom? Então, um exemplo prático que eu trouxe para vocês é o eteno. O eteno vai ser um fito-hormônio, vai ser um hormônio que vai estar... implicado lá na maturação das frutas, tá? E seguinte, preste atenção aqui no et, né, que eu tinha mostrado para vocês, que o et quer dizer 2 carbonos, tá? Então vai ser o prefixo. Esse en a gente vai chamar de infixo, tá bom? Que ele vai querer dizer ligação dupla. Então, como a gente tem uma ligação dupla, em 2 carbonos a gente vai falar eten. E o O é só a terminação de hidrocarboneto, mas nós vamos ver essa parada da nomenclatura já já, tá bom? E a fórmula geral do alceno vai ser CnH2n. Então, se a gente pegar aqui o propeno, 1, 2, 3 carbonos, CnH2n, 2n vai ser 2 vezes 3, que a gente vai ter 6. Tá? Se a gente pegar aqui o penteno, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 carbonos, CnH2n vai ser C5H10. Preste atenção que a gente diminuiu 2 átomos de hidrogênio em relação aos alcanos. Tá? Isso quer dizer o quê? Que dentro da ligação dupla a gente vai perder 2 hidrogênios em relação à cadeia saturada, tá? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, o propano, teria 2 hidrogênios a mais, tá? Então, basicamente assim. Então, a fórmula geral dos alcenos, bom lembrar, CnH2n. A dos alcanos é CnH2n mais 2, tá bom? Os alcinos vão ser os hidrocarbonetos de cadeia aberta e também insaturada, só que no caso, os alcinos vão ter uma ligação tripla, tá bom? Então, alceno, ligação dupla, alcino, ligação tripla. Então, um exemplo prático, o etino, tá? Preste atenção, ele é muito parecido com o nome do eteno, né? Só que como é uma ligação tripla, agora a gente vai chamar de in, etino, tá bom? Então, o infixo agora vai ser in. Etino, o nome usual dele é acetileno, tá bom? É um nome que não está de acordo com a IUPAC, tá? E aí ele vai ter essa fórmula estrutural aqui e a fórmula geral dele vai ser dos alcinos, a fórmula geral dos alcinos vai ser CnH2n-2. Preste atenção, como a gente tem uma ligação pi a mais, né? Lembrando, olha só, lá na ligação dupla a gente perdeu 2 hidrogênios em relação ao alcano, por causa da ligação π. Então, porque na ligação dupla a gente vai ter uma ligação sigma e uma ligação π. Aqui nos alcinos a gente tem uma ligação tripla. Dentro da ligação tripla a gente vai ter uma ligação sigma e 2 ligações π.
Dentro da ligação, aí, tipo, como a gente tem a ligação tripla, já tem duas ligações π, né, agora. Para cada ligação π, eu vou perder 2 átomos de hidrogênio. Aconteceu isso, né, nos alcenos, preste sua atenção. Lá nos alcanos, em relação aos alcanos, a gente perdeu 2 hidrogênios. E aqui, em relação aos alcanos, a gente perdeu 4 hidrogênios, porque a gente tem duas ligações π. Para cada ligação π, eu vou perder 2 átomos de hidrogênio, tá? Então, aqui, CnH2n-2, como eu tenho 2 carbonos nesse caso, 2n-2 vai ser 4 menos 2, vai dar 2, então vai ser C2H2, que é o que a gente está vendo aqui na fórmula do etino, tá bom? Isso dá certo para qualquer alcino. Então, se a gente tiver uma ligação tripla, a gente pode sim aplicar essa fórmula geral dos alcinos, tá bom? Continuando, a gente vai ter os alcadienos. Os alcadienos vão ser hidrocarbonetos também de cadeia aberta, também de cadeia insaturada, só que dessa vez a gente vai ter duas ligações duplas. Preste só atenção no nome, alcadienos, tá? Então, esse en quer dizer ligação dupla, como a gente tem um di, né? Isso quer dizer 2, a gente vai ter duas ligações duplas dentro da cadeia. Alguns exemplos práticos para vocês, a gente vai ter óleos essenciais, que na verdade vão ser justamente aqueles óleos que vão dar os aromas, por exemplo, das flores. A borracha natural, látex, tá? Então vai ser um polímero de alcadieno. Tem outro exemplo prático dos alcadienos é que os alcadienos conjugados, eles estão relacionados, então, à presença de luz, tá? Então, por exemplo, o beta-caroteno, que é um componente da cenoura, ele dá essa aparência alaranjada, justamente por causa da disposição dos elétrons nessa cadeia, tá? Então, dentro dos alcadienos, a gente tem algumas disposições que não vale a pena a gente ver a fundo essas disposições agora. Mas eu já comentei para vocês na última aula. Falei que tinha os isolados, tinha os conjugados. Inclusive, eu mostrei para vocês a disposição lá dos orbitais π nos alcadienos conjugados. Então, se você não lembra direitinho, dá uma volta lá no outro vídeo que você vai ver direitinho, tá bom? A fórmula geral dos alcadienos é CnH2n-2. Olha só, a gente tem duas ligações duplas. Somando essas duas ligações duplas, a gente vai ter duas ligações π, que nem lá nos alcinos, né? Então, para cada ligação π, a gente não perde 2 hidrogênios em relação ao alcano. Então, a gente vai ter lá a fórmula do alcano, é o qual? CnH2n mais 2. Se para cada ligação π a gente perde 2 hidrogênios, a gente vai perder 4 hidrogênios em relação ao alcano. Então, se a gente pegar 2n mais 2 e tirar 4 hidrogênios, a gente vai ter 2n menos 2, né? Então, CnH2n menos 2 vai ser a fórmula dos alcadienos. Preste atenção que é a mesma fórmula dos alcinos, tá bom? Então, terminando essa parte dos hidrocarbonetos abertos, a gente vai ter os hidrocarbonetos cíclicos, tá? Então, a gente vai ter os ciclanos, os ciclenos e os ciclinos. Os ciclanos vão ser aqueles hidrocarbonetos cíclicos de cadeia saturada, tá bom? Então, a gente vai ter o ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. E a fórmula geral dos ciclanos vai ser CnH2n, a mesma fórmula dos alcenos, tá bom? Então, para cada ciclo que a gente tiver dentro da nossa cadeia, a gente também vai perder 2 hidrogênios. É só fazer a continha que vai dar certo, tá bom? Continuando os hidrocarbonetos cíclicos, a gente tem também os ciclenos e os ciclinos, que vão ser hidrocarbonetos cíclicos de cadeia insaturada. Esses hidrocarbonetos eles vão ser mais raros de a gente encontrar, tá bom? Mas vale a pena a gente lembrar deles. Então, a gente pode ter o cicleno, aqui no caso vai ser quando a gente tiver uma ligação dupla, né, dentro da nossa cadeia fechada, e o ciclino quando a gente tiver uma ligação tripla dentro da cadeia fechada, tá bom? Então, basicamente isso. Nós temos também os hidrocarbonetos aromáticos, que a gente já conversou um pouquinho sobre eles. A gente já falou do benzeno, né? Então, os hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis aromáticos em sua estrutura vão ser chamados de hidrocarbonetos aromáticos, tá bom? Então, a gente tem aqui o benzeno, a gente tem aqui o naftaleno, aqui a gente tem o tolueno, tá bom? Que é o metilbenzeno. Então, lembrar que quando a gente tiver essa disposição aqui do benzeno, quando tiver essas ligações duplas conjugadas dentro desse hexágono aqui, tá bom? Então, a gente vai lembrar do benzeno, a gente vai lembrar que é um hidrocarboneto aromático, certinho?
Bem, continuando aqui, a gente vai falar rapidinho sobre os radicais orgânicos, tá? Então, o que é que são os radicais orgânicos? Bem, quando a gente tem uma cadeia de hidrocarboneto, posso fazer dentro dessa cadeia de hidrocarboneto uma cisão homolítica. Quando eu faço essa cisão homolítica, vai ficar cada componente que eu quebrei ali na ligação simples vai ficar com um elétron direitinho, nenhum vai ficar mais positivo ou mais negativo que o outro, tá? Não precisa focar muito nisso agora, nessa definição de cisão homolítica. Vamos só lembrar do que é o radical orgânico. Então, quando eu faço essa cisão homolítica, eu vou ter a presença de um radical. Eu vou formar um radical. Então, seguinte, eu vou ter aqui o metano, tá? Então, eu vou tirar um hidrogênio do metano e eu vou fazer uma cisão homolítica aqui nessa ligação simples. Então, o hidrogênio vai ficar com o elétron dele normal, tá? Eu não coloquei ou não estou representando o hidrogênio aqui, mas ele vai continuar existindo, vai ficar com o elétron dele. E o carbono vai continuar com o elétron dele, tá bom? Então, tá faltando uma ligação aí, né, para o carbono. Então, aqui eu formei um radical. Esse radical, ele é representado principalmente pela instabilidade que ele tem, tá? Então, ele vai procurar se colocar em algum lugar, se misturar com alguma coisa. E quando a gente tem um radical dentro de uma cadeia ramificada, a gente vai chamar esse radical, na verdade, de ramificação ou substituinte, tá? Então, aqui a gente tem um radical que a gente vai chamar de metila, tá? Então, é o radical metila que ele é originado lá do metano. Então, a gente vai pegar o prefixo que corresponde à quantidade de carbonos que a gente tem dentro desse radical e a gente vai colocar o sufixo ila, tá? Então, a gente vai ter metila. Então, esse é o radical metila. E a gente vai, quando a gente tiver uma ramificação, a gente vai perceber que aqui também tá meio que o radical. Aqui não é o radical, aqui a gente vai chamar de ramificação, tá bom? E quando a gente desenhar a cadeia principal, que no caso vai ser assim, ó. Então, essa aqui vai ser a nossa cadeia principal, a gente vai ter a presença de uma ramificação, que a gente vai chamar essa ramificação de metil, tá bom? E aí a gente vai representar direitinho dentro da cadeia quando a gente for fazer a nomenclatura, certinho? Perdão. Continuando aqui, a gente vai ter alguns exemplos de radicais que eu coloquei aqui para vocês. Vou focar melhor neles no segundo vídeo, tá? Que eu vou colocar aqui, que a gente vai estar resolvendo alguns exercícios de nomenclatura. Então, eu vou mostrar eles melhor lá no próximo vídeo, tá bom? Mas aqui, para a gente saber que existem esses radicais, tá bom? A gente vai ter o radical metil, etil, propil. Preste atenção que a gente pegou o quê? O prefixo que corresponde ao número de carbonos, tá? Então, metil, aí a gente coloca o sufixo il ou ila, tá? Então, a gente pode chamar de metil ou metila. Etil, propil, isopropil, N-butil, sec-butil, isobutil, terc-butil, vinil. O vinil também pode ser chamado de etenil, mas é mais comum a gente ver vinil, que vai ser o nome usual desse radical aqui. Tem o radical alil, propargil, ufenil, alfa-naftil, beta-naftil, benzil, ortotoluil, metatoluil, paratoluil. Então, esses radicais a gente vai ver melhor na segunda aula, tá bom? Mas a gente vai ter sim que lembrar desses nomes, tá bom? Então, eu vou explicar melhor eles no próximo vídeo, tá bom? Mas a gente vai ter sim que lembrar deles, certo? Então, finalizada a apresentação dos hidrocarbonetos, então você, neste momento, já sabe que é um alcano, um alceno, um alcino, um alcadino, um ciclano, cicleno, ciclino, hidrocarboneto aromático, você já sabe que é um radical orgânico. Se você não sabe, volta lá para o começo do vídeo e assiste de novo. Mas agora a gente vai começar a falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá bom? Então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos vai ser de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, tá bom? Então, a gente vai ter um nomezinho específico para cada cadeia de hidrocarboneto que a gente desenhar, para cada cadeia que a gente vê, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente vai fazer quando a gente tiver nossa cadeia, a gente quiser dar um nome para essa cadeia, é identificar a cadeia principal e dar a numeração dela, tá bom? Então, como é que a gente vai identificar a cadeia principal?
Primeiro de tudo, que a cadeia principal precisa ter o maior número de carbonos possível. Então, quanto mais carbonos você conseguir englobar dentro da sua cadeia principal, melhor. Ela precisa ter o maior número de substituintes, ou seja, precisa ter o maior número de ramificações. Tá? Então, às vezes a gente vai ver que vai ser um pouquinho difícil para a gente encontrar a nossa cadeia principal. E aí a gente vai ter critérios de desempate. Um desses critérios é a gente encontrar qual dessas cadeias vai ter o maior número de ramificações, o maior número de substituintes, tá bom? Abranger, se possível, todas as insaturações. É muito importante que nós tenhamos as insaturações dentro da nossa cadeia principal, tá certo? Às vezes não vai ser possível colocar todas dentro da cadeia principal e aí a gente vai ter ramificações ramificações com a ligação dupla, que nem é o caso do vinil, que eu mostrei para vocês, né? E a cadeia principal deve conter o maior número de funções orgânicas. Seguinte, eu coloquei um asterisco nesse ponto porque no momento nós estamos falando de hidrocarbonetos, a gente não está falando das demais funções orgânicas. Então, por enquanto, nós vamos ignorar esse passo e depois a gente vai ver direitinho quais são as funções orgânicas e por que eu preciso colocar ela dentro da nossa cadeia principal. Mas é só a gente se lembrar que eu preciso ter as nossas funções orgânicas dentro da cadeia principal. Porque essas regras de nomenclatura não servem apenas para os hidrocarbonetos, mas servem para todas as funções orgânicas, tá certo? E aí, mas vamos ignorar esse passo por enquanto, certo? Segundo passo, nós vamos identificar as ramificações. Então, quando a gente colocar na nossa cadeia principal, se a cadeia não for normal, né, se a cadeia for ramificada, a gente vai ter algumas ramificações que a gente precisa dar nome a essas ramificações para poder a gente finalizar a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, vamos lá. Preste atenção aqui vamos fazer esses passos aqui nesse exemplo aqui. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter que identificar a nossa cadeia principal. Como é que a gente vai identificar a nossa cadeia principal? A gente vai colocar o maior número de carbonos possível dentro dessa cadeia. A gente não vai ter que se preocupar agora com insaturação, né? Porque a cadeia é saturada, nem com função orgânica, porque a gente está falando de um hidrocarboneto. Então, vamos lá. Se eu começar por aqui, 1, 2, eu tenho mais carbonos para a minha direita. Então, eu vou contar para lá, né? 3, 4, 5. Tá, então se eu começar por aqui, eu vou ter 5 carbonos dentro da minha cadeia principal. Se eu começar por aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, já são mais carbonos, né? Então, eu já consegui identificar a minha cadeia principal. Oxi, nossa, tá dando problema. Desculpa aí. Então, essa aqui vai ser minha cadeia principal, tá? E aí, eu vou precisar numerar minha cadeia principal. Como é que eu vou dar número aos meus carbonos aqui, né? Eu preciso enumerar meus carbonos. Seguinte, eu tenho 6 carbonos, então cada carbono vai ter um número de 1 a 6 aqui, em ordem. Só que o que acontece? Eu posso dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou eu posso fazer o seguinte, ou eu posso colocar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, qual vai ser o meu critério de desempate? O meu critério de desempate vai ser eu começar a enumeração da cadeia pelo carbono que está mais próximo da minha ramificação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o carbono que tem a minha ramificação vai ter menor número. Então, traduzindo mais uma vez, eu vou ter que começar a minha enumeração pelo carbono que está mais próximo da ramificação. Se eu começar por este aqui, olha só. Se eu começar por este aqui, vamos começar aqui pela direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, minha ramificação ficou no carbono 4, tá bom? Se eu começar pela esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, minha ramificação ficou no carbono 3. Isso quer dizer que a enumeração correta é essa aqui, tá? Porque esse carbono aqui já ficou mais próximo aqui da minha ramificação e a ramificação ficou no carbono de menor número. Segundo passo que a gente tinha dito, né, é a gente fazer o quê? A gente dar nome à minha ramificação.
olha só, essa ramificação tem apenas um carbono, tá? Então, se ela tem apenas um carbono, o nome dela vai ser metil, certo? Compreendido? Então, a gente não está dando o nome agora dele, a gente está só fazendo os primeiros passos, que é identificar a cadeia principal e identificar a ramificação. Então, a gente conseguiu fazer isso. A gente identificou a cadeia principal, a gente numerou a cadeia principal e a gente identificou a ramificação, tá certo? Então, vamos lá. O terceiro passo é montar o nome do composto. Então, como é que eu vou montar o nome do meu composto? Primeiro de tudo, eu vou colocar o nome das minhas ramificações em ordem alfabética e indicando a posição numérica na cadeia. Então, vocês viram lá naquele exemplo que eu estava dizendo que o metil, que a ramificação metil, estava no carbono de número 3. Então, quando eu for escrever o nome da minha cadeia, eu vou colocar lá 3-metil, para poder identificar, para poder indicar que a minha ramificação estava no carbono de número 3, tá bom? E aí, depois que eu identificar todas as minhas ramificações, porque vão existir cadeias que a gente vai ter mais de uma ramificação, depois que eu colocar todas as minhas ramificações em ordem alfabética, eu vou dar o nome da minha cadeia principal, tá bom? Quando eu for dar o nome da minha cadeia principal, eu vou fazer como? Eu vou ter um prefixo, eu vou ter um infixo e eu vou ter um sufixo. O meu prefixo vai corresponder ao número de carbonos. Então, eu vou ter met, et, prop, but, pent, ex. E cada um desses prefixos vai significar um número de carbonos, tá bom? Então, met significa 1 carbono, et 2, prop 3, but 4, pent 5, tá? Então, de acordo com o número de carbonos que eu tenho dentro da minha cadeia principal, eu vou dar esse prefixo. Segundo passo dentro do nome da cadeia principal, eu vou dar um infixo. E o infixo corresponde ao tipo de ligação que eu tenho dentro da minha cadeia. Então, se eu tiver apenas ligações simples, ligações saturadas, eu vou chamar AN, o infixo AN, tá bom? De alcano. Então, o alcano, que tem uma cadeia completamente saturada, a gente vai lembrar desse infixo AN. Se a gente tiver uma ligação dupla dentro da cadeia, ou mais de uma ligação dupla, a gente vai ter EN. Se a gente tiver ligação tripla, IN, tá bom? Outra coisa muito importante em relação a esse infixo é que quando a gente for identificar o tipo de ligação que a gente tem dentro da cadeia, se a gente tiver uma ligação dupla, por exemplo, a gente tem que dar o número do carbono em que começa a ligação dupla. A gente vai ver isso já já, tá? Mas a gente sempre tem que colocar, por exemplo, a minha ligação dupla começa no meu carbono de número 3. Então, e eu tenho 5 carbonos dentro da minha cadeia principal, então eu vou ter que colocar pente 3-en. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho 5 carbonos dentro da minha cadeia principal, né? E aí, a minha ligação dupla começa no carbono 3, tá bom? Para finalizar o nome do hidrocarboneto, a gente vai colocar um sufixo, que esse sufixo corresponde à função orgânica. Como a gente não está falando de nenhuma função orgânica em específico, como a gente está falando de hidrocarboneto, a gente vai colocar o sufixo O, tá bom? Então, todo nome de hidrocarboneto termina com O. Então, vamos terminar o nome desse bicho aqui. Então, repetindo aqueles passos. Primeiro, a gente vai colocar, então, vai identificar a nossa cadeia principal, vai enumerar a nossa cadeia principal, começando pelo carbono que estiver mais próximo da ramificação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? A gente vai identificar nossa ramificação, tá bom? Então, o nome dela aqui vai ser o nome metil, tá bom? E agora a gente vai aplicar aqueles passos do nome da cadeia. Então, como é que vai ser o nome dessa cadeia aqui? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer o quê? Identificar a ramificação em ordem alfabética e indicar a posição com o número, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem uma ramificação do tipo metil no carbono 3, então a gente vai colocar 3-metil, tá bom? E aí a gente já pode, nesse caso, o hífen é opcional agora, tá bom? Mas agora a gente já tem que colocar a quantidade, a gente vai ter que colocar agora o nome da cadeia principal, começando pelo prefixo, né? Que o prefixo corresponde ao número de carbonos dentro da cadeia principal. Eu tenho 6 carbonos dentro da cadeia principal. Colocar o hífen, a gente coloca o prefixo X, tá bom?
A cadeia principal só tem saturações, não tem nenhuma ligação dupla, não tem nenhuma ligação tripla, então a gente vai usar o infixo -an, tá bom? E como é um hidrocarboneto, a gente vai terminar o nome da cadeia com O. Então a gente vai ter o 3-metilhexano, tá bom? 3-metil porque a ramificação metil está no carbono 3, X de 6 carbonos na cadeia principal, e o O porque o AN, né, porque a gente não tem nenhuma insaturação, e o O de hidrocarboneto, tá bom? Então 3-metilhexano é o nome dele aqui. Nesse próximo exemplo aqui, vamos encontrar a nossa cadeia principal. Então, nossa cadeia principal tem que ter o quê? Maior número de carbonos, maior número de substituintes ou ramificações e maior número de insaturações. Abranger todas as insaturações possível. A gente só tem uma insaturação aqui, né? Então vai ser completamente possível a gente abranger ela. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai colocar uma cadeia principal aqui? Vamos lá. Então, tem que ter essa insaturação aqui dentro da cadeia. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Acho que não. 4 carbonos, 5, 6. Acho que não. 5, 6, 7, 8. Então, nessa cadeia aqui, eu consigo ter o maior número de carbonos, né? Se eu fosse só para cá, eu ia ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fosse para cá, ia ter 6. Então, aqui eu tenho o maior número de carbonos. Essa vai ser minha cadeia principal, porque além de maior número de carbonos, maior número de substituintes e a insaturação que eu tenho dentro da minha cadeia principal, né? Então, vamos lá. Próximo passo, a gente vai numerar a nossa cadeia. Como é que eu vou dar o número da nossa cadeia? Vai ser a partir da direita ou a partir da esquerda? Olha só, a gente tem uma insaturação aqui na nossa cadeia. E aí, como a gente tem uma insaturação, ela tem prioridade de chamar o carbono de menor número. O que é que isso quer dizer? Eu vou começar a enumeração da minha cadeia pelo carbono que estiver mais próximo da minha insaturação. Então, claramente, o carbono da esquerda, o carbono da ponta da esquerda, está bem mais próximo da ligação dupla do que o carbono da direita, né? Então, eu vou começar aqui pela esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Segundo passo que eu tinha dito para vocês, a gente vai identificar as nossas ramificações. Então, a gente tem duas ramificações aqui, né? E ambas são metil, né? Então, a gente tem duas ramificações metil. Um metil, outro metil. Certinho. O que é que vai acontecer agora? Agora a gente vai dar o nome da cadeia, tá certo? Então, como é que a gente vai dar o nome dessa cadeia? Então, vamos começar a dar a nomenclatura desse composto. Então, primeiro de tudo, a gente começa com o nome das ramificações, né? Identificar a posição das ramificações pelo número, né? E colocar o nome das ramificações em ordem alfabética. Como a gente só tem a mesma ramificação, a gente não tem que se preocupar com essa regra da ordem alfabética, mas aí a gente tem que se atentar a um detalhe. Tem duas ramificações do mesmo tipo, então a gente vai dizer que vai ser dimetil, tá? Então, a gente vai colocar o número dessa ramificação, da posição das ramificações, né? Separadas por vírgula, 4, 5. Coloco o hífen. Então, como são duas ramificações do tipo metil, a gente vai chamar dimetil, tá bom? Então, 4, 5, dimetil. Coloco o hífen. Agora a gente vai colocar o prefixo correspondente à quantidade de carbonos dentro da minha cadeia principal, que no caso são 8 carbonos, então a gente tem um prefixo oct, tá? A gente tem uma insaturação aqui. Então, preste atenção no seguinte. A insaturação começa no carbono 2, está indo do carbono 2 para o carbono 3. Então, ela está posicionada no carbono 2. Tá? É uma insaturação, uma ligação dupla, que chama o infixo em. Tá bom? Então, a gente tem que colocar a posição 2 e o infixo em. Então, a gente vai colocar oct 2 em e terminar a nomenclatura com a letra O. Na nomenclatura antiga, o que é que eles faziam? Eles colocavam esse 2, o 2 da posição da ligação dupla da insaturação, antes do prefixo. Aí ficaria 4, 5 de metil, 2 octeno. Vocês vão ver isso na apostila de vocês, na resolução de questões. Mas isso é a nomenclatura antiga, tá? Então a gente vai dizer agora que é 4, 5 de metil, oct 2 eno. Para finalizar,
a nossa exposição, algumas propriedades dos hidrocarbonetos. Primeiro de tudo, eles são apolares, então eles não são solúveis em água, tá bom? Alguns hidrocarbonetos, inclusive, eles vão ser chamados de solventes orgânicos, que são solventes apolares, tá bom? Então, lembrar aquela coisa de, apolar se mistura com apolar se mistura com polar. Então, por exemplo, se a gente tiver um solvente orgânico, por exemplo, ele vai se misturar com óleo, que o óleo vai ser apolar. Agora, com a água, ele não se mistura, tá bom? A gente vai ter uma mistura heterogênea. Eles possuem forças intermoleculares do tipo dipolo induzido, são forças intermoleculares muito fracas, tá? E isso vai implicar neles baixos pontos de fusão e de ebulição. Ora, se eles têm forças intermoleculares fracas, é muito fácil a gente separar essas moléculas. Então, quando a gente estiver aquecendo, por exemplo, um hidrocarboneto no estado sólido, a gente aquece, vai ser muito fácil desprender uma molécula da outra. Daí eu vou ter a fase líquida, se eu continuar aquecendo, eu vou ter uma fase gasosa, tá? Então, eu vou ter baixos pontos de fusão, baixos pontos de ebulição dentro dos meus hidrocarbonetos. Outro detalhe muito importante dos hidrocarbonetos é que, em geral, eles são de baixa densidade, que vai ser inferior a 1 grama por centímetro cúbico, tá? Que é a densidade padrão da água, tá? Então, os hidrocarbonetos, em geral, são de baixa densidade. Então, basicamente, essas são as propriedades dos hidrocarbonetos. A gente vai resolver alguns exercícios aqui rapidinho, só para poder fixar realmente o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá para o exercício da página 80, questão 2. Da PUC do Rio de Janeiro. Considerar as afirmativas a seguir sobre o 2-metilpentano. Aí ele dá 4 afirmativas aí. Agora você pausa o vídeo rapidinho, você vai tentar desenhar o 2-metilpentano, tá bom? Dá uma pausa. Se você desenhou corretamente o 2-metilpentano, você desenhou desse jeitinho aqui que tá bem aqui. Então, como é que a gente vai... uma dica para vocês, quando vocês... a questão dizer para vocês qual é o composto, você precisar desenhar o composto, só desenha, tipo, ele linear mesmo, tipo, o pentano mesmo, desenha a cadeia principal normal, você mesmo dá os números, tá? E você coloca a ramificação, tá certo? Não tem erro. Porque, às vezes, a gente tem uma cadeia muito difícil de você encontrar a cadeia principal, mas quando você tem um nome, fica facinho de você desenhar, dá certo, tá bom? Então, vamos lá, vamos analisar essas afirmativas aqui. Vamos lá. Primeira afirmativa, possui cadeia carbônica normal. Seguinte, só no momento que você escuta o nome 2-metilpentano, dá para você ver que tem a cadeia principal, que é o pentano, e tem a ramificação, que é 2-metil. Quando a gente vai desenhar a cadeia e a gente vai analisar aqui a cadeia principal, olha só, a cadeia principal claramente é essa aqui, né? Então, não tem erro, não é uma cadeia carbônica normal, é uma cadeia carbônica ramificada, porque a gente vai ter essa ramificação aqui metil, tá certo? Então, a afirmativa 1 está errada. Afirmativa 2. Possui fórmula molecular C6H14. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 6 carbonos. Nós temos 6 carbonos. Como é um alcano, já que é uma cadeia aberta e saturada, vamos lembrar da fórmula geral. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2, né? Então, se a gente tiver 6 carbonos, vamos colocar em 2n mais 2 para poder descobrir o número de hidrogênios. 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, a afirmativa 2 está correta, tá bom? É um hidrocarboneto insaturado? De jeito nenhum, é um alcano, só tem ligações saturadas, certo? Então a afirmativa 3 errada. E a afirmativa 4 possui 3 átomos de carbono primário. Vamos procurar esses átomos de carbono primário? Olha só, esse aqui está se ligando só a um carbono, é primário. Esse aqui está se ligando só a um carbono, é primário. E esse aqui também está se ligando só a um carbono, também é primário. Esse aqui vai ser secundário, esse secundário e esse terciário. A afirmativa 4 também está correta, tem 3 átomos de carbono primário. Você vai ver que o gabarito é a letra E, tá certo? Para finalizar, uma questão easy de nomenclatura de hidrocarbonetos, lá na página 83, na questão 15, tá? Da Universidade Federal do Paraná. Determine a nomenclatura das moléculas abaixo e numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. As cadeias que eu desenho aqui estão em ordem, tá bom? Então, essa aqui vai ser a cadeia 1, a 2, nos outros slides estão a 3, a 4 e a 5. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome dessas cadeias e aí a gente vai relacionar com a coluna que está aí embaixo e assinalar
A resposta correta. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter que identificar as cadeias principais, né, dos nossos compostos. Identificou a cadeia principal, identifica a ramificação. Depois que identificou a ramificação, coloca o nome, tá bom? Da nossa cadeia. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente não precisa identificar uma cadeia principal, já que o próprio composto é a cadeia principal, porque ele não tem ramificação, né? É uma cadeia normal. Então, a gente numera. Como é que a gente vai numerar nesse caso aqui? A gente começa pelo carbono que está mais próximo da insaturação. Então, aqui, 1, 2, 3, a insaturação vai começar no 3. Se nós começarmos a numeração pela esquerda, se a gente começar pela direita, 1, 2. Então, nesse caso, a gente vai começar a numeração pela direita, perdão. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos dar o nome dele. Seguinte, primeiro a gente começa com o prefixo do número de carbonos, pent, tá? E aí a gente vai colocar agora o infixo que corresponde ao tipo de ligação. A gente tem uma ligação dupla, então que está começando no carbono 2, então a gente vai colocar 2. É uma ligação tripla, perdão, falei dupla, é uma ligação tripla. Pent 2-in termina com O, então é o pent 2-ino. E aí, no caso, na postura de vocês vai estar 2-pentino, mas essa é a nomenclatura antiga, tá bom? Então, pent 2-ino está completamente correto. Aqui na nossa segunda cadeia, vamos identificar a cadeia principal, né? A cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos, mas ela também tem que abranger a insaturação. E olha só, a gente tem uma insaturação aqui. Então, a gente vai começar por aqui. 1, 2. Se eu for para cá, 3, 4. Se eu for para a esquerda, 3, 4. Então, tanto faz para que lado você for aqui, desde que você tenha a ligação dupla dentro da sua cadeia. Então, vamos dizer que essa aqui vai ser a nossa cadeia principal, tá bom? Daqui a gente vai enumerar nossa cadeia principal, começando pelo carbono que estiver mais próximo da insaturação. Então, a gente começa por aqui. 1, 2, 3, 4. A gente vai identificar a nossa ramificação, que no caso aqui vai ser uma ramificação etil, porque a gente tem dois carbonos, né? Certinho? Esse aqui vai ser uma ramificação etil. E agora a gente vai dar o nome da nossa cadeia. Como é que a gente dá o nome da nossa cadeia? Primeiro de tudo, a gente começa pelos nomes das ramificações, a gente só tem uma, dando a posição da ramificação dentro da cadeia principal. Então, a gente vai colocar o número, né? Está correspondendo à ramificação, que vai ser o 2. Coloca o nome da ramificação, etil. Agora, a gente vai colocar um prefixo que corresponde à quantidade do número, à quantidade de carbonos dentro da cadeia principal, que são 4 carbonos, portanto, o prefixo but. Agora, a gente vai colocar o hífenzinho para poder dizer que a insaturação está no carbono 1 e é uma insaturação, a ligação dupla, a gente vai colocar o infixo em e vai terminar a nomenclatura com o O, tá? Então é o 2-etil-but-1-eno ou, no caso aí, tá 2-etil-1-buteno, tá? Então, a nomenclatura antiga aqui na apostila de vocês, a nomenclatura a nova vai ser but-1-eno. E no caso, quando a gente tiver em saturação no primeiro carbono, às vezes não é nem necessário a gente colocar que está no carbono 1. Mas sempre bom, né, a gente colocar. Então, vai ser o 2-etil-but-1-eno. Mais uma vez aqui a gente tem uma cadeia normal, que a gente não precisa identificar a cadeia principal, né, porque ela já é a própria. Então, a gente tem aqui 8 carbonos, a gente vai enumerar eles começando pelo carbono que estiver mais próximo da ligação dupla. Então, começa pela direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Vamos começar a nomenclatura dele. Então, prefixo que corresponde à quantidade de carbonos, oct, né? 8 carbonos. Coloca o hífen. Nesse caso, a gente tem duas ligações duplas, tá? Então, a gente tem que colocar os dois números em que começam as ligações duplas. Então, 1,5. Como a gente tem duas ligações duplas, lembrar, é um alcadieno. Então, dien, né? Duas ligações duplas, dien. E a gente termina a nomenclatura com um O, né? Então, é o oct-1,5-dieno ou 1,5-octadieno que está aí na apostila de vocês. Nessa próxima cadeia, a gente presta atenção, olha só. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz. O de cima está igual ao de baixo, está meio que simétrico, né? Aí, então, a gente seleciona a nossa cadeia principal. Vamos identificar nossas ramificações.
né? Então a gente tem duas ramificações aqui do tipo metil, tá bom? Então, duas ramificações metil. A gente vai enumerar, né, nossa cadeia. Olha só, presta atenção que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Como ela está simétrica, então aqui é aquela rara ocasião que tanto faz, tá? Então, 1, 2, 3, 4. A gente começa a nossa nomenclatura. A gente começa o quê? Identificando e posicionando as nossas ramificações. Então, a gente tem duas ramificações nos carbonos 2 e outra no carbono 3. Então, a gente coloca isso separado de vírgula, tá? Então, 2,3 hífen. A gente tem duas ramificações metil, então é um dimetil, né? Se fosse 3 ramificações metil, trimetil. Se fosse 4, tetrametil, tá? Então, 2, 3, dimetil. Coloca mais o hífen. Agora a gente vai começar pelo prefixo, que corresponde ao número de carbonos da minha cadeia principal. Então, são 4 carbonos, prefixo but. A gente só tem saturação, uma cadeia saturada, né? Então a gente não precisa se preocupar com o infixo en, nem com o infixo in, até mesmo porque a gente vai usar o infixo an, né? E a gente finaliza colocando o O de hidrocarboneto. Então, 2, 3, dimetilbutano, tá bom? Para finalizar, vamos dar o nome aqui dessa cadeia, tá certo? Então vamos lá, a gente tem que abranger as insaturações e colocar o maior número de carbonos dentro da cadeia principal e o maior número de ramificações. Então, tendo a insaturação, e lembrando que a gente tem que começar a enumeração pelo carbono que está mais próximo da insaturação, a gente já começa por aqui, né? 1, 2. Se a gente for para a esquerda, vai ter 4 carbonos só na cadeia principal. Acho que dá para ter mais. Vamos tentar de outra forma. 1, 2, 3, 4. Aqui do mesmo jeito. Vamos tentar de outra forma. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. 5 carbonos dentro da minha cadeia principal. Então a gente vai enumerar eles, tá? Então começando com o carbono mais próximo da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A gente vai identificar agora as nossas ramificações, tá bom? Então a gente tem uma ramificação do tipo metil e a gente tem uma ramificação do tipo etil, tá? Então a gente vai começar agora dando o nome da nossa cadeia total. Vamos lá. Começando pelas ramificações e em ordem alfabética. Olha só. Etil, metil. Etil começa com E, metil começa com M. E o E vem antes do M lá no alfabeto, então a gente vai começar identificando o etil, tá certo? Então, 2 hífen etil. Coloca outro hífen, agora a gente vai identificar o metil. 3 hífen metil. 2 etil, 3 metil. Agora a gente vai colocar o hífen e vai começar a identificar a nossa cadeia principal. Então a gente começa com o prefixo que corresponde ao número de carbonos da cadeia principal, que vai ser pente, no caso 5 carbonos. Coloca o hífenzinho para poder identificar que a insaturação está no carbono 1. Então a gente vai colocar em, porque é uma ligação dupla. E a gente finaliza com o O de hidrocarboneto, 2 etil, 3 metil, pente, 1 eno. Aí no caso da apostila de vocês está 2 etil, 3 metil, 1 penteno. Mesma coisa, nomenclatura antiga. Vocês vão perceber que o gabarito vai ficar sendo a letra A. Tá certo? Então, muito obrigado. Vocês deixam as dúvidas aí nos comentários. Tem o meu e-mail também. Ainda essa semana eu vou estar postando outro vídeo de nomenclaturas de hidrocarbonetos, tá bom? Eu vou resolver alguns exercícios com vocês e a gente vai lembrar aqueles radicais que eu passei assim mais rapidinho, mas eles são muito importantes a gente lembrar quando a gente estiver fazendo nomenclatura, tá? Então treinem com os exercícios da apostila. A gente vai resolver outros exercícios, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui no vídeo. E na próxima semana a gente vai ver o vídeo sobre petróleo, que também está dentro dessa aula da apostila, tá bom? Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em casa.